Antes do Ayatollah Khomeini tomar o poder em 79, havia outros grupos fundamentalistas com diferentes matizes ideológicos querendo tomar o poder sobre o governo do Shah Reza Pahlavi. Um muçulmano, outro marxista-leninista e o terceiro uma mistura dos dois. O primeiro desses grupos fundamentalistas foi o Fedain-e-Islam, ou Mártires do Islã, fundado por Nawab Safavi em 1946. E mesmo sendo totalmente focado em espalhar o Islã, diferentemente dos outros dois grupos que possuem elemento marxista, ele não deixa de ter alguma visão econômica envolvendo pensadores comunistas pré-marxistas, apesar de ele rejeitar o comunismo propriamente dito. Ele afirmava que a sua ideologia poderia ser caracterizada como um capitalismo à la Sismondi, feita de lojistas e artesãos, onde o altruísmo, a caridade e os impostos religiosos atuariam como meios equalizadores numa sociedade que haveria de honrar a todos igualmente e que proveria todas as suas necessidades. Todo esse discurso é muito bonito. Agora, de que forma que ele pretendia impor o seu modelo de mundo? O foco desse grupo era cometer o assassinato de figuras como intelectuais e políticos. Entre eles, o historiador, jurista e intelectual Ahmad Kasrafi, que foi acusado por eles de apostasia pela publicação de um livro sobre o Islã xiita. Em 49, o próprio Shah Reza Pahlavi sofreu uma tentativa de assassinato e sofreu ferimento no rosto. Mas o evento que trouxe maiores consequências para a história do Irã foi o assassinato do primeiro-ministro, o Ali Razmara, em 1951. E o mais significativo disso é que o Razmara era contra a estatização do petróleo e com esse assassinato ele acaba sendo substituído justamente pelo Mohammad Mossadegh, aquele que entrou para a história como tendo estatizado o petróleo do Irã e que supostamente então teria sofrido um golpe patrocinado pelos britânicos e americanos. E um fato curioso é que o assassino do Razmara recebeu perdão do primeiro-ministro Mossadegh. Ou seja, o sujeito que assassinou o primeiro-ministro recebe perdão do primeiro-ministro seguinte, quase como se fosse um prêmio por isso. Mas, anos mais tarde, conseguem levar ele à justiça e condená-lo à execução, que, aliás, foi a mesma pena que recebeu o Nawab Safavi também, em 56. E, a título de curiosidade, o nome de batismo dele é Mojtaba. Nawab Safavi é o nome de guerra dele, mas Mojtaba, por sinal, é o nome que o Ali Khamenei acabou dando para o seu filho, que agora é o novo Ayatollah. E apesar da sua execução em 56 por um pelotão de fuzilamento, ataques a políticos continuaram acontecendo e outro primeiro-ministro haveria de ser assassinado nos anos 60. Mas ele aos poucos perderia espaço para outros grupos. O segundo grupo é o Fedain-e-Khalq, criado em 1971. Enquanto o Fedain-e-Islam era adepto, obviamente, do Islã, o Fedain-e-Khalq, que significa Mártires do Povo, ele tinha um viés marxista-leninista. Era baseado em guerrilha urbana e se inspirava em Mao Tse-tung, Che Guevara e também no Marighella, através do Mini Manual de Guerrilha Urbana. Da mesma forma que no Brasil, o grupo VAR Palmares surgiu de uma fusão de outros grupos guerrilheiros, com o Fedain-e-Khalq, o Mártires do Povo, aconteceu algo parecido. Eles também surgiram de uma fusão de diferentes grupos, principalmente estudantis. Vários membros do Mártires do Povo vieram da Confederação da União Nacional dos Estudantes do Irã. E, como mostra esse artigo, os estudantes universitários foram a maior parte das baixas nessas guerrilhas, representando mais de 40% do total de baixas. Entre seus fundadores estão Bijan Jazani e Hamid Ashraf. E a principal ação desse grupo foi o incidente de Siakal, em que guerrilheiros do grupo invadiram uma delegacia, mataram 3 policiais e conseguiram soltar 2 presidiários.
Ele tinha uma célula urbana atuando em Teherã e outra rural, montanhosa, atuando em Mashhad. A célula urbana, liderada pelo Jazani, ela foi quase toda dizimada num assalto a banco fracassado porque havia um infiltrado do SAVAK, o DOPS do Irã. Nessa ação, mais de uma dúzia de guerrilheiros foram mortos no tiroteio e mais tarde, vários deles foram presos, incluindo os 2 presidiários que haviam sido libertos, e todos eles foram condenados à execução. E o promotor do caso, que conseguiu a condenação com a pena máxima, em seguida foi morto pelos remanescentes do grupo. Vários soldados e agentes do SAVAK também foram mortos. Os 2 lados causavam muitas baixas um no outro. Com a revolução dos ayatolás, o grupo se dividiu em 2. Um grupo majoritário, que buscou se tornar um partido social-democrata, mas que, apesar de buscar ser moderado, ele não teve muito espaço no regime dos ayatolás. O outro grupo, minoritário, foi para o lado da guerrilha, se intensificou ainda mais para a violência, e assim, ali por 81, 82, acabou sendo totalmente esmagado. O terceiro grupo, que é o Mujahideen-e-Khalq, conhecido pela sigla MEK, ou também pela sigla PMOI, de Organização Mujahideen do Povo do Irã, o MEK, que une as 2 correntes de pensamento dos grupos anteriores, o marxismo-leninismo e o Islã. Mas como nós veremos mais para frente, tentar unir uma religião com o marxismo, que é materialista, não encaixa muito bem. Ele teve vários fundadores proeminentes em 65 que foram executados numa onda massiva de repressão pelo SAVAK, que prendeu vários deles em 71 e a justiça condenou eles à execução já em 72. Enquanto o Fedayeen-e-Islam priorizava ataques a intelectuais e políticos e o Fedayeen-e-Khalq fazia guerrilha contra policiais e soldados, o Mujahideen-e-Khalq preferia atacar ou estrangeiros ou fábricas que fossem estrangeiras, como a General Electric, que eles colocaram uma bomba e acabaram matando um funcionário que nem era estrangeiro, era um iraniano. E um dos episódios mais marcantes, tanto para o Mujahideen-e-Khalq, marxista mais muçulmano, quanto para o Fedayeen-e-Khalq, que era só marxista, é que 2 do MEK, mais 7 membros do Fedayeen-e-Khalq, incluindo o Jazani, eles foram executados de maneira clandestina pelo SAVAK, fora dos ritos legais, em 75. Em seguida, o MEK, que naquela altura já havia passado por uma cisão, em que surgiu um grupo que era puramente marxista, com o nome de PEICAR, Organização de Luta pela Emancipação da Classe Trabalhadora. Ele cometeu atentados bem-sucedidos contra 2 conselheiros militares americanos no Irã e mais 3 funcionários da Rockwell International, uma companhia de defesa americana que vinha trabalhando com um sistema de vigilância para o regime do Shah. Por um breve período, o PEICAR, que é puramente marxista, toma o controle do MEK e exige lealdade pura ao marxismo, deixando de lado a fé islâmica. E o caso mais notório dessa cisão interna foi o de quando eles executaram um membro que se recusou a jurar lealdade pura ao marxismo-leninismo e quis se manter fiel ao Islã. E esse cidadão, o Majid Sharif Vaghef, ele foi imolado pelos seus ex-companheiros após ser dedurado pela sua esposa, que era fiel ao marxismo. Mas o PEICAR também foi esmagado pelo regime dos ayatolás, que se mostraram muito mais brutais do que o SAVAK. E o resto do MEK, que manteve a ideologia muçulmana, não priorizando o marxismo, passou a ser governado pelo Massoud Rajafi. E mais tarde seria sucedido pela sua esposa, Mariam Rajafi. E nos anos 2000, o MEK renunciou ao uso das armas e de atentados, e inclusive em 2002, o MEK foi quem denunciou que
os ayatolás mantinham um programa nuclear para fabricar bombas. Mas voltando para o período logo após a Revolução de 79, esse grupo também foi brutalmente reprimido pelos ayatolás, que não queriam saber de marxismo e materialismo, e assim, em 81, esse grupo vai para cima do regime e consegue, com sucesso, fazer um atentado à bomba no QG do partido do regime iraniano, que mata 74 membros do regime, entre eles o ayatolá Mohammad Beheshti, que era o segundo em comando do regime naquela época, só estava abaixo do próprio Khomeini. Mas esse grupo vai acabar caindo em desgraça na opinião pública iraniana, que simplesmente não consegue mais ver eles como libertadores do Irã contra o regime dos ayatolás, quando na guerra com o Iraque, eles começam a apoiar o Saddam Hussein em operações que acabam tirando a vida de civis. E principalmente a partir de 88, quando eles lançam algumas operações militares, como a Operação 40 Estrelas e a Operação Mersad, que acabam também vitimando muita gente. Porque com o apoio do Saddam, o MEC passou a compor um verdadeiro exército, não só um mero grupo guerrilheiro. Sem contar que as forças iraquianas usaram armas químicas nessas operações em conjunto com o MEC. Sem contar que depois da guerra do Iraque contra o Irã, ainda houve a Guerra do Golfo, no Kuwait, que o Saddam perdeu, e em seguida grupos curdos e xiitas começaram a fazer uma grande rebelião no Iraque, e o MEC deu apoio ao Saddam na repressão aos grupos rebeldes. Então isso manchou ainda mais a reputação, se é que ainda havia alguma reputação para o MEC. Apesar de todo o histórico do Mojahedin-e-Khalq, o Guerrilheiros do Povo, de extremismo, atentados e alianças com o Saddam Hussein, apesar de tudo isso, depois que o grupo saiu da lista negra da CIA, ele passou a ser considerado só um grupo ativista e hoje ele parece estar domado. Existem várias acusações de o grupo arrecadar doações e fazer desvios, lavagem de dinheiro, de uma espécie de culto à personalidade da Mariam Rajafi, e é curioso como eles arranjam dinheiro para fazer todos esses eventos. O MEC continuou vivo e depois ele se instalou para fora do Iraque, onde ele residia durante o período Saddam, e inclusive tem o apoio de figuras ocidentais como John Bolton, o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, entre outras figuras da política americana. E hoje o principal rival do Mojahedin-e-Khalq para suceder os ayatolás é o príncipe Reza Pahlavi. Eu sou Carlos Marcelo e essa foi a minha análise de hoje. Se você tem alguma crítica, dúvida, sugestão ou elogio, pode fazer nos comentários abaixo. E se você gostou do conteúdo, deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com quem também gosta desse assunto. Se quiser fazer doação por Pix ou por Bitcoin, pode fazer pelos QR Codes na tela ou pelos links abaixo. Muito obrigado.